Dr. George Hitt foi um médico de grande credibilidade nos Estados Unidos, que decidiu falar sobre sua experiência, após ser declarado morto aos 21 anos de idade. Não acreditava em absolutamente nada, além dessa vida terrena. Isso fez a classe médica e científica da década de 60 dar credibilidade ao seu relato. Dr. George foi o homem que fez as experiências de quase morte serem levadas a sério. Depois disso, Dr. Raymond Moody passou a recolher inúmeros relatos e escrever vários livros falando sobre o assunto. Dr. George Gordon Hitt teve uma experiência de quase morte aos 21 anos de idade, em um hospital militar do Texas, sendo considerado clinicamente morto por cerca de 9 minutos, quando servia ao exército norte-americano, durante a Segunda Guerra Mundial. A situação foi delicada, a ponto dos médicos desistirem de aplicar qualquer procedimento de ressuscitação, por cerca de 9 minutos, e abandonarem o corpo, cobrindo seu rosto com um lençol azul, e deixando a sala. No final do vídeo, é relatada a situação inusitada, onde a insistência do contínuo sem estudos do plantão salvou sua vida. Neste período da juventude, o exército queria formar como médico uma grande quantidade de soldados, devido à incerteza sobre quanto tempo duraria a guerra contra o nazismo. Muitos médicos americanos estavam sendo enviados para a Europa, e a população dos Estados Unidos também precisava deles. Então, George foi selecionado para estudar e se formar médico. Ele teria que pegar o trem para o estado da Virgínia. E se perdesse a inscrição para o curso, perderia a chance de se formar em medicina, pois existia uma grande disputa pela vaga. Uma semana antes da viagem, começou a ter febre e dores no corpo, e seu pulmão começava a demonstrar problemas. As forças dos acontecimentos começavam a quebrar seu sonho de ser um médico. Viveria angústias e incertezas profundas quanto a seu futuro. A situação foi evoluindo rapidamente em uma semana, com pneumonia dupla, até que ocorreu a morte clínica. George levantou da cama e percebeu que alguém estava em sua cama, e parecia com ele. Mas ele negou o fato, pois não acreditava em nenhum tipo de hipótese espiritual, e só se preocupava em ir para a Virgínia, fazer sua inscrição. Então, bastou ele pensar para instantaneamente se ver voando sobre uma cidade durante a noite. Viu um homem passando na rua, e foi em direção a ele. Tentou falar com o homem, mas ele passou por dentro dele, como se ele não existisse. George gritou para o homem, que continuou andando sem vê-lo. Ficou chocado com a situação. Ele não se sentia mais doente, e pelo contrário, se sentia muito bem e ágil. Viu que tudo aquilo era fantástico, e diferente de tudo que ele já tinha experimentado na sua vida. Não sentia nem frio e nem calor, porém, o clima estava muito frio. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Se preocupava em chegar na Virgínia, mas não sabia que cidade era aquela. Então, ele correu e ganhou uma velocidade tremenda, e estava voando a 15 metros de altura, saiu da cidade e algum tempo depois cruzou o deserto, e chegou em outra cidade. Viu outro homem andando, e lhe perguntou o nome da cidade. Não teve resposta. Foi a um telefone público, e sua mão não conseguia pegar em nada sólido. Tudo era imaterial, o homem, o telefone, a rua eram como feitos de ar. Ficou chocado até perceber que quem tinha se tornado imaterial era ele, e não o mundo. Tinha perdido a solidez, e não adiantaria ir para a Virgínia, pois ninguém o veria e não poderia se inscrever no curso. Ele raciocinou que aquele corpo no hospital era o corpo dele. Percebeu que tinha que voltar para readquirir sua solidez. Ainda não imaginava que tinha perdido a vida. Achava que seu espírito estava viajando, enquanto ele dormia em algum processo inexplicável. Sentiu uma profunda solidão. Estava excluído de tudo, ninguém interagia com ele. Intuitivamente começou a retornar em grande velocidade, sentindo muito medo, pois não tinha mais identidade, e estava excluído do mundo físico, em uma situação indescritível. Toda a matéria era intocável, sem densidade. Ninguém percebia ele. Após um tempo, chegou ao hospital onde estava internado, seguindo o desejo de retornar. E entrou em seu leito. Viu um corpo, com o rosto coberto por um lençol sobre a maca,
com os braços muito pálidos e a cicatriz. Aquele era ele. Pela primeira vez, chegou à convicção que estava sem vida. Mas estava plenamente lúcido sem corpo. Acreditava que a morte era cair no vazio da inexistência. Foi quando surgiu uma luminosidade gigantesca, como se ele estivesse a 1 metro do sol. Olhou para a luz, e na verdade, era um homem feito de luz, com autoridade absoluta. Irradiava ser gentil, compreensivo e amoroso. Tinha a sensação de estar diante da eternidade. E tinha um amor poderoso. O ser conhecia todas as suas virtudes e defeitos. O seu egoísmo, suas explosões temperamentais, seus pensamentos e ações negativas, suas imaginações e devaneios com mulheres atraentes. Aceitava tudo sem fazer julgamento. Quando ele chegou no quarto, toda a vida íntima dele estava diante do ser instantaneamente, e com os mínimos detalhes. Então, me veio a pergunta: o que você fez da sua vida? Você aproveitou o seu tempo? A pergunta se referia a valores de desenvolvimento emocional positivo e a empatia com as pessoas. O ser não tinha interesse em façanhas profissionais ou qualquer coisa além de fazer o bem. Ele tinha 21 anos e não tinha grandes pecados, nem grandes demonstrações de amor. Mas tinha sido uma vida preocupada consigo mesmo, sempre pensando em interesses pessoais, sempre autocentrado, egoísta. A única questão era, quanto ele foi capaz de amar? Você deu aos outros o amor que estou lhe dando? Totalmente? Incondicionalmente? Então, após ver toda a vida passar diante dele, eles deixaram o hospital, e estavam voando sobre o planeta em direção a um ponto de luz. O ponto distante se tornou uma cidade, onde eles desceram e tinha um grande fluxo de pessoas. Nunca tinha visto tanta gente em um só lugar. Era uma superlotação de pessoas, por todos os lugares. Percebeu que a maioria dos que estavam na cidade eram pessoas desencarnadas tentando continuar na vida física com seus vícios, desejos, fissuras e defeitos de personalidade. Tinham fixação em algo. Estavam mentalmente fissurados em alguma coisa. George se sentia onipresente vendo vários conflitos ao mesmo tempo. Um espírito continuava tentando dirigir seus negócios no escritório, no qual o filho o substituíra, após a sua morte. Ele gritava para o filho obedecer suas indicações, pois estava fazendo um mau negócio, e seria explorado pelos outros negociantes, com os quais estava falando. Ele dizia, se você comprar 100 peças, eles cobrarão o valor de 1000 peças. Compre 1000, e pressione para eles cobrarem o valor de 700 peças. Em um bar, uma mulher desencarnada suplicava, e estendia a mão para um homem lhe dar um cigarro, enquanto ele falava com os amigos sem saber que ela existia. Outro queria álcool. Durante a bebedeira, um homem desmaiou e neste momento, foi como se sua aura tivesse rachado ou aberto uma brecha. Imediatamente, um desencarnado penetrou pela rachadura e se arremessou no bêbado desmaiado, como se ambos tivessem se fundido em um só ser. Provavelmente, ele queria sentir as sensações da embriaguez, do corpo físico do homem e alimentar seu desejo ardente, mesmo que fosse por segundos. Parecia que uma pessoa poderia gerar um vício psíquico e orgânico tão forte, que isso ficaria marcado no corpo espiritual, gerando o desejo persistente no pós-vida. E uma mãe que seguia a filha, dizendo que ela não deveria ter se casado, com uma pessoa egoísta e sem confiança, que olhava apenas para os próprios interesses. George lembrou de um trecho, que seu pai dizia sobre a Bíblia: não acumuleis tesouro na terra. Porque onde vosso tesouro estiver, também ali estará o seu coração. Muitos seres não físicos pediam perdão a pessoas vivas. Essas almas estavam fortemente apegadas a afetos terrenos, e não tinham paz. Aquilo era uma situação infernal. Desejar muito uma coisa incessantemente, tentando aliviar sua angústia, estar próximo ao que deseja e nunca conseguir tê-lo, não sentir alívio nem compreensão. Seus anseios não são atendidos. Isso é um tormento. Até esse momento da vivência pós-vida, ele tinha visto a coexistência entre vivos e desencarnados. Então, tudo isso ficou para trás, e se percebeu em outra dimensão extrafísica.
Era uma imensa planície de lama dura e seca. Não havia cores ali, só tonalidades de cinza. Não havia nenhum vivo ali. Toda a vastidão estava tomada por hordas de milhões de espíritos inferiores. Se enfrentavam e estavam encolerizados, no que parecia ser um campo de batalha. Percebeu ser uma dimensão espiritual, porque não tinha nada físico ali. Pareciam escravizados em grades de hábitos mentais e emocionais de negatividade, em formas e pensamentos opostos ao amor. Escutava ou captava os gritos estridentes e lamentações. O ambiente parecia a ausência de Deus. Muita desesperança e ausência de bondade. Aquilo era o reino dos sentimentos negativos. Invejas e orgulhos nutridos e solidificados ali. Vozes assustadoras por todos os lados. Todo o pensamento era imediatamente materializado em ações visíveis. Ele sentiu uma profunda familiaridade com toda aquela negatividade, como se ele fizesse parte daquele meio. Aquilo parecia fazer parte dele mesmo. Parecia ter sido conduzido para o seu meio vibracional negativo. Também havia atos ligados à sexualidade, e eram bem absurdos. Nunca tinha visto nada semelhante. Provavelmente, esses seriam antigos vivos, que não desenvolveram amor dentro de si, não tiveram empatia por seu semelhante. E cultivavam por toda a vida a rivalidade, disputa e desconfiança em seu meio. Viviam em trevas entre os vivos. Se resumia a egoísmo, selvageria e maldade. Ele pensou: devemos ter cautela naquilo que cultivamos e desenvolvemos dentro de nós, nessa vida passageira, porque depois da vida, existe a eternidade. Não há como esconder aquilo que você cultivou a vida toda, e suas vibrações te conduzem aos locais que você merece, com outros seres iguais a você. Ele percebeu que aquelas criaturas poderiam sair de perto das outras, mas não o faziam. Continuavam juntas no atrito. E intuiu que, se só desenvolveram seu lado desfavorável durante a vida, não haverá uma ponte de amor, para eles saírem dali. E aquele ambiente era insuportável. Mas o ser de luz continuava junto com ele, o tempo todo. E isso lhe mantinha calmo. Então, ele percebeu que cada uma daquelas desventuradas e indignas criaturas estavam sendo acompanhadas por seres de luz do alto da dimensão. Mas os seres não tinham o desenvolvimento necessário para sair de suas prisões mentais. A oferta da bondade estava sempre ao lado de cada ser, mas dependia da capacidade que cada um de ver e buscar o amor. Então, ele e o seu guardião se movimentaram para longe dali, até se perceberem em um lugar silencioso e extremamente pacífico. Haviam pessoas de túnicas brancas e capuz, passando em um lugar magnífico e gigantesco, parecendo um centro de estudos, porém, era muito superior a qualquer estrutura do plano físico. Não se podia ver idade ou identificação nos seres. Estavam muito concentrados em seus estudos e obrigações. Pareciam não ter nenhum egoísmo, e falavam pouco. Eram totalmente desprendidos de qualquer interesse pessoal. Tinham uma missão de aprendizagem. Haviam laboratórios gigantes, e muitas experiências e estudos eram realizados ali. Haviam bibliotecas imensas, e muito silêncio, por todos os lados. Digamos que todos eram sábios, com temperamento transbordando serenidade e pensamentos profundos. Para George, o seu guardião era o centro de seu foco, e os eventos e dimensões que surgiam eram observados de forma adicional. Após deslumbrar tudo isso, eles penetraram em um vácuo imenso e profundo. Cada vez mais profundo. Tinha a sensação de estar dentro do infinito, até que avistou um ponto que foi crescendo, e percebeu que era uma cidade infinita e luminosa. Toda a cidade era constituída por luz. As paredes, as ruas e as pessoas eram feitas de luz, iguais ao seu anjo da guarda. Era muito além de qualquer beleza ou pureza. Então, voltou a se movimentar em grande velocidade penetrando o infinito, até perceber que estava em um minúsculo leito de hospital, olhando para um minúsculo corpo asqueroso sobre a cama. Aos poucos, relembrou uma história há muito tempo esquecida,
onde ele tentava encontrar seu corpo, para se inscrever no curso médico. Queria permanecer com a luz, mas se sentiu sugado para dentro daquele corpo. Foi quando abriu os olhos e sentiu o peso e dores do corpo. A garganta estava ardendo e tinha dificuldade em respirar. Se percebeu fisicamente doente, mas enquanto esteve fora do corpo, nada disso existia. Não havia doença, nem massa, gravidade ou tempo ou dor. Relatando agora a situação clínica de George. Em 1943, George estava com pneumonia dupla. Foi levado para fazer raio-x e desmaiou. O enfermeiro viu que George estava sem pulso, sem respiração e sem pressão arterial. Então, o enfermeiro foi chamar o médico. O doutor verificou que estava morto e disse para chamar o pessoal do necrotério. E cobriu o rosto com um lençol azul e saiu. O auxiliar contínuo já tinha visto um procedimento específico ser feito várias vezes e foi procurar o médico, insistindo para que ele aplicasse uma injeção de adrenalina diretamente no músculo cardíaco. Essa insistência era ridícula, para tipos de situações, como a de George. Não tinha lógica. Isso só é feito em casos de trauma, como por exemplo, o afogamento. O caso de George era de um colapso geral, gerado por uma pneumonia dupla. Era irreversível, pois estava há mais de 9 minutos sem oxigênio, e o corpo estava gelado. Porém, o médico decidiu tentar, e não contrariou a insistência do desinformado contínuo. Encheu a seringa com adrenalina, e injetou diretamente no coração. Então, os batimentos voltaram de forma irregular, a respiração retornou e a pressão arterial subiu. O doutor fez a manutenção da estabilidade orgânica do paciente. 3 dias depois George se tornou consciente. 5 dias depois saiu do estado crítico, e 2 semanas depois voltou a andar. O médico falou para George não se preocupar com a inscrição no curso de medicina, pois o reitor sabia de todo o problema de saúde dele, e sua vaga estava garantida. Porém, a vida de George seria extremamente difícil por muitos anos. Tinha perdido 20 quilos após a pneumonia, media 1,83 metros e estava pesando 60 quilos. Tinha depressão e estaria sob esse efeito depressivo por muito tempo. Sentia o peso do desamor no mundo. Estava desadaptado a esta vida cheia de desafios e resistências. Foi reprovado no curso de medicina. A reprovação decisiva foi em bioquímica. Não tinha ânimo nem memória. E não via sentido na vida. Pensou em não viver mais, mas lembrou dos mundos infernais e insuportáveis que visitou. Tentou namorar com a irmã de seu amigo, mas ela preferiu se entregar a outro rapaz. 2 anos depois, ele acabou o namoro com ela e então, ela aceitou George. Eles se casaram alguns anos depois. Foi convocado e enviado para a Segunda Guerra Mundial, como ajudante dos médicos. Viu situações arrepiantes com os soldados lesionados. Via soldados sem vida, e sentia inveja deles, pois queria estar na situação semelhante. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, passou mais um ano na Europa, cuidando dos judeus debilitados pela fome e traumatizados. Retornou aos Estados Unidos, e conseguiu fazer novamente o curso de medicina, onde se apoiou na Bíblia e em Deus para vencer os desafios com ânimo. Disse que tudo mudou quando ele deixou de pensar só em si e passou a viver para Deus. As frustrações e desânimos da vida tiveram menor impacto sobre ele, e se tornou mais adaptado. Assim termina essa fantástica história sobre a vida de George. Se você gostou do vídeo e quiser se inscrever, eu agradeço. E se der um gostei, seria muito gentil. Obrigado.